Fala pessoal, tudo bom? Professor Edgar Torrezan, Ed Torrezan, da forma que vocês preferirem chamar. Sou da Biologia e hoje a gente vai resolver aqui as questões do vestibular da UniOeste de 2021, tá? Foram 7 questõezinhas e a gente vai começar a resolver elas agora com vocês, tá? Eu vou começar pela questão 29, que ela foi anulada pelo pessoal do vestibular, né? Eu queria só que vocês entendessem o porquê dessa anulação. Então, a questão 29, ele vai trazer um texto bem grandinho, né? Falando para vocês sobre vírus, se é ser vivo, se não é ser vivo. E aí lá no enunciado ele pede para você, de acordo com o texto e com seus conhecimentos, para você assinalar a alternativa correta, né? E aí, o que entrou em confusão nessa parte da questão? É a alternativa B com a alternativa C. Por quê? A alternativa C seria a alternativa mais correta, né? Lá ela fala assim, ó, pode-se considerar que os vírus são organismos acelulares, sendo constituídos basicamente por proteínas e ácidos nucleicos. Fechou? Essa seria a alternativa correta. Mas a alternativa B, ela traz um ponto correto, mas ela peca num pedacinho dela. Olha lá, ela fala assim na alternativa B. A função principal dos capsídeos é proteger o DNA dos vírus de agentes externos, ação necessária para que ocorra a infecção viral. Essa alternativa está correta também, mas aonde que está o pequeno detalhe que eles colocaram que entrou em conflito? É quando eles falam que os capsídeos vêm para proteger o DNA. Se vocês lembrarem, nem todos os vírus são compostos por DNA. Nós temos muitos vírus compostos só por RNA, né? Que eles vão ter aquela enzima para refazer a transcriptase reversa. Então foi isso que entrou em conflito na hora do gabarito da prova, né? Ele coloca que os capsídeos vêm para proteger o DNA, sendo que vírus de RNA também tem capsídeo. E aí isso acabou gerando uma confusão, e aí o pessoal da universidade optou por anular a questão para não gerar mais problemas. Certo, pessoal? Então, só para trazer para vocês o motivo dessa questão 29 ter sido anulada. Oi, pessoal, aqui é a professora Rafaela Mariano e eu vou estar fazendo a continuação da correção da prova da UniOeste de Biologia, começando aqui pela questão 30. Ela traz, gente, logo no início, um texto falando sobre o cenário do Pantanal, questão de desmatamento e queimada, e ele diz, em relação às queimadas no domínio Pantanal, com base no texto informativo, responda, assinar a alternativa correta. Então, o texto ele vai estar trazendo algumas informações, mas pelo nosso próprio conhecimento, dá para vocês já acertarem essa questão, estarem marcando, às vezes até mesmo sem a necessidade da leitura do texto. Uma das consequências possíveis do desmatamento do Pantanal é a extinção de espécies animais e vegetais, o que reduz a biodiversidade. A princípio está certo, essa já é a questão certa, mas vamos ler todas as outras questões para ter certeza. B. No Pantanal, o solo é lodoso e salgado, com 3 tipos de vegetação arbórea. Ele vai estar citando aqui as espécies, né? Mas não é, porque o solo do Pantanal não é lodoso e salgado. Então você já pode passar para a próxima alternativa. C. O Pantanal é considerado como uma hotspot, uma área do planeta com baixa biodiversidade que se encontra ameaçada. Primeiro, gente, um hotspot é o oposto disso. É uma área do planeta com alta biodiversidade, tá? Mas falar que o Pantanal... Então aqui já está errado. Então, falar que o Pantanal é uma região com baixa biodiversidade já está errado também, né? Então são 2 pontos aqui que eles se contrapõem que mostra pra gente que essa questão está errada. D. O desequilíbrio causado pelo desmatamento e pelas queimadas no Pantanal é considerado exclusivamente natural, fazendo parte do ciclo natural deste domínio. Palavra-chave, gente, exclusivamente. Não é exclusivamente natural, né? Existem, como nós sabemos, muitas influências humanas, né, de pessoas que fazem queimadas mesmo, o próprio texto está falando disso, né, que as pessoas desmatam e colocam fogo em regiões, então não é exclusivamente natural. E a última, os índices pluviométricos são baixos, assim a vegetação do Pantanal é composta de plantas com adaptações para o clima seco, como folhas modificadas em espinhos e caules que armazenam água, por exemplo. Os índices pluviométricos do Pantanal não são baixos, né? Então mata essa questão também.
A alternativa que está correta é a A. Vou ler mais uma vez. As consequências possíveis do desmatamento do Pantanal é a extinção de espécies animais e vegetais, o que reduz a biodiversidade. Beleza? Então, a 30 é A. Agora, a 31. Essa questão aqui, ela também traz um texto. A maioria das questões dessa prova tem um texto que vai estar trazendo um contexto, explicando alguma coisa. Às vezes você tem a necessidade de você estar lendo, mas a maioria é mais só para estar ocupando o seu tempo ali na leitura. Mas a 31, ela fala sobre as formigas nectarívoras, né, e sobre a relação de espécies de plantas com essas formigas. E o final do texto só que é importante, que eu vou ressaltar para vocês, onde ele fala que a relação entre as espécies ocorre da seguinte forma: as plantas atraem as formigas com seu néctar, as formigas utilizam o néctar como alimento e, em troca, protegem as plantas de outros invasores. Então, esse texto aqui traz esse ponto no final dele que é muito importante de você saber. E daí a questão diz o seguinte: assinale a alternativa que descreve o nome e o conceito correto da relação ecológica exemplificada no texto acima. Então, a gente está falando de ecologia e relações ecológicas. A. O texto descreve a relação de competição interespecífica, na qual dois indivíduos da mesma espécie competem por um determinado recurso. Não é uma competição, nós estamos falando de uma espécie de formiga e uma espécie de planta. Então, elas não estão competindo entre si. B. O texto descreve uma relação de mutualismo interespecífico, na qual indivíduos de diferentes espécies podem se beneficiar da relação estabelecida entre eles. Correto, exatamente isso, né? O mutualismo. Então, as duas espécies vão estar tendo seus benefícios, as coisas que elas podem estar se ajudando na relação. Mas eu vou ler o resto também para a gente saber o que está errado. A C. O texto descreve uma relação de comensalismo intraespecífica, na qual dois ou mais indivíduos de espécies diferentes se beneficiam das sobras alimentares de um indivíduo de outra espécie. Gente, comensalismo é aquela relação, por exemplo, que nós vemos em hienas ou urubus, que vão em animais que já morreram para se alimentar do resto, do que sobra, né? Então, é uma relação que beneficia apenas um dos indivíduos. Mas o outro não tem um malefício para o outro, porque ele já não tem como ter também. Então não é isso, né? Porque o texto fala que as duas espécies trazem benefícios uma para a outra. D. O texto descreve uma relação de protocooperação intraespecífica, na qual indivíduos da mesma espécie se adaptam uns aos outros em forma de benefícios mútuos. A protocooperação aqui está falando intraespecífica, não seria intraespecífica. Mas também está errado, né? E a última, o texto descreve a relação de predação interespecífica, na qual indivíduos de diferentes espécies se alimentam das partes de outro em busca de proteção de um terceiro indivíduo. Não é isso, né, gente? Porque não é só uma predação, não é isso que acontece entre a formiga, né? A planta, ela dá o néctar dela para a formiga e a formiga está protegendo a planta. Então, a predação, ela beneficia só um dos lados e não é o que acontece. Então, a alternativa correta aqui é a B, que é uma relação de mutualismo. Maravilha? E agora a última questão aqui dessa parte é a questão 32. A questão 32, ela é muito específica, gente. Ela é uma coisa assim muito detalhada, muito específica realmente, diferente das outras, né, que traz de forma mais generalizada, né? O que está falando? Da perda do olfato, que é uma das manifestações da Covid-19, ele vai estar trazendo esse contexto e a questão em si diz o seguinte: paladar, olfato, visão, tato, audição e equilíbrio são modalidades de sensação cujos receptores têm características específicas. Qual é a afirmação correta sobre seus receptores? Então, ele vai estar falando dos nossos sentidos, todos os nossos sentidos, né? A. O paladar é um sentido cujas células sensoriais são quimiorreceptores localizados em papilas gustatórias distribuídas apenas na língua. Aqui a palavra-chave, apenas. Não estão apenas na língua. Em toda a nossa boca, até aqui o início da garganta, nós temos papilas gustatórias
que fazem o papel de quimiorreceptores, né, de paladar e tudo mais. Então, tá errada. A B. O epitélio olfatório possui baroreceptores com cílios que interagem com moléculas dispersas no ar. Baroreceptores tem a ver com a pressão, gente, com a pressão sanguínea e tudo mais. Então, não tá certo, porque o nosso olfato também é questão de quimiorreceptores, né? Então, você já pode ver que não tá certo. C. Na orelha interna há estruturas responsáveis pela audição e pelo equilíbrio. Correto, maravilha. Essa questão aqui já simples, não tem muita complicação. Ele está falando, né, dos canais semicirculares, então perfeito. Aqui você já acertou, mas vamos continuar lendo só para garantir, né? D. A corióide é a parte do bulbo do olho na qual os fotorreceptores, cones e bastonetes estão localizados. Não é, gente, porque isso daqui tem a ver com a retina. Não é na corióide, entendeu? Ele tá trazendo o termo, só que tipo assim, a descrição do termo seria correta se estivesse falando da retina, mas ele tá falando da corióide, então está errado. E a D. O tato pode ser percebido em toda a superfície corporal devido a baroreceptores, tais como corpúsculos de Meissner, capazes de sofrerem deformações quando a pressão é aplicada na pele. Palavra-chave, não é em toda a superfície corporal. É só nas regiões sensíveis, como nas pontas dos dedos, que tem essa questão dos baroreceptores e tudo mais, entendeu? Então, a alternativa correta aqui é a C, que está falando dos canais semicirculares da orelha, que é responsável pela audição e pelo nosso equilíbrio. Maravilha? Então, a 32 é a C. Ficou certinho o ABC aqui, as questões. É isso aí, gente. A prova está disponível, o link dela aqui embaixo na descrição do vídeo. Para vocês estarem vendo, dando uma olhada para poder estar estudando nas outras questões também da área de biologia, certo? Então é isso, até mais. Bom, pessoal, então vamos dar continuidade agora à resolução da prova, né? Vamos agora então para a questão de número 33, tá? Ele fala para vocês assim: considerando os vertebrados e os aspectos relacionados à fisiologia e morfologia do grupo de animais, é correto afirmar que... Aí ele pede para vocês analisarem as afirmativas, beleza? Vamos começar então pela alternativa A. Em vertebrados, o sistema digestório é do tipo completo, composto por boca, faringe, estômago e intestino. Até aí, ok. A porção final do intestino de aves termina na cloaca, estrutura comum dos sistemas digestório, excretor e genital. Beleza, aí também tá ok. Aí o finalzinho agora. Enquanto em répteis e mamíferos termina no ânus. Aí já está errado. Por quê? Répteis também possuem cloaca. Então, o sistema digestório deles também vai terminar em cloaca, beleza? Então, a alternativa A a gente já descarta. Alternativa B. O coração de peixes e anfíbios é caracterizado por apresentar 2 átrios completamente separados e um ventrículo não dividido. Aí já está o nosso erro. Por quê? Peixes não possuem 2 átrios no coração, e sim apenas um, ok? Eles possuem um ventrículo também, mas é apenas um átrio, ok? Então, a alternativa B a gente também já descarta. A alternativa C agora. O fígado, o pâncreas e a vesícula biliar são glândulas anexas do sistema digestório, encontradas exclusivamente em aves e mamíferos. Erradíssima também. Desde peixes a gente já observa fígado, pâncreas, vesícula biliar, extremamente completos e com funções complexas nesses organismos. Então, a alternativa C também está errada. Vamos para a alternativa D. Em aves, a fecundação é interna e o desenvolvimento embrionário ocorre em ovo terrestre. Fechou. Para garantir o desenvolvimento embrionário, os ovos de aves apresentam grande quantidade de vitelo e os embriões desenvolvem anexos embrionários, tais como córion, âmnio, alantoide e saco vitelínico. Beleza, essa alternativa está corretíssima. Vamos guardar ela aí e vamos ver a E para ver se a gente encontra uma coisa errada nela.
Os anfíbios são os únicos vertebrados nos quais o desenvolvimento embrionário é do tipo indireto, apresentando um estágio larval. Então ela também já está errada essa alternativa, porque os peixes também possuem desenvolvimento indireto. Os peixes também têm estágio larval, né? Que são aqueles alevinhos que a gente fala. Então a alternativa aí também está correta. Então na questão 33 a gente fecha como gabarito a alternativa D de dado, beleza? Vamos então agora para a questão 34, pessoal. Então a questão 34 ela vai trazer para vocês um textinho falando um pouquinho sobre Covid, bem no comecinho assim, a família que esse vírus pertence. Aí lá no meio do texto ele fala para vocês que a mutação não é um processo exclusivo dos vírus, que é uma coisa certíssima. Mutação acontece em qualquer organismo que a gente tem vivo, beleza? E aí lá no enunciado, o que a questão vai pedir para vocês? Considerando o processo de mutação gênica, é correto afirmar que... Agora a gente vai analisar as alternativas e ver qual que está correto e marcar, beleza? Vamos lá então. Alternativa A. Mutações gênicas são alterações do código de bases nitrogenadas do DNA que originam novas versões de genes, beleza? As quais podem produzir novas características dos portadores de mutação. Então, fechou. Essa alternativa está correta. A gente já vai ficar com a alternativa A, beleza? Vamos ver o que está de errado, então, nas outras 4 alternativas. Na B, ele fala: a característica relacionada ao alelo mutante sempre confere vantagens adaptativas ao indivíduo portador? Não. Nem sempre uma mutação vai ser um benefício para aquele organismo. É um exemplo clássico que a gente tem é o câncer. Muitos tipos de câncer são ocasionados por muitos não, né? Quase todos são ocasionados por causa de uma mutação dentro de uma célula, ok? E isso não é uma vantagem. A pessoa que tem câncer não é uma vantagem para ela, é uma desvantagem. Tanto é que se ela não tratar, a pessoa vem a óbito, ok? Então nem sempre uma mutação é uma vantagem para o indivíduo. Então, a alternativa B, erradíssima. A alternativa C. Mutações gênicas não ocorrem espontaneamente nas células, uma vez que existe um sistema de controle e reparo do DNA. A gente já começou errado. Por quê? As mutações ocorrem sim de maneira espontânea, ok? A gente tem o sistema de reparo, caso aconteçam mutações, mas elas ocorrem espontâneas, de forma espontânea sim. Até no final da alternativa ele fala que é somente por raios ionizantes, de raio-x, de raios ultravioleta, e não é só por causa disso. A gente tem o tempo todo no nosso corpo ocorrendo mutações que podem acarretar em diversos erros, ok? Mas a gente tem um sistema de reparo para corrigir essas mutações, certo? Então a alternativa C errada, porque ocorre de forma espontânea, sim. Vamos então agora para a alternativa D. Por alterar a sequência de bases nitrogenadas do DNA, as mutações acarretam em alterações nas proteínas codificadas, o que consequentemente altera a estrutura e função das mesmas. Beleza. Essa alternativa, ela está certa até certo ponto. Por que até certo ponto? Pode acontecer isso, mas também não pode, não é obrigatório. Essa alternativa ela traz que sempre que você tiver uma mutação, você vai ter essa alteração na proteína. E isso nem sempre acontece, certo? Então aqui a gente tem uma pegadinha. Tanto é que essa alternativa D entra em conflito com a alternativa A, certo? Que poderia inclusive confundir vocês na hora de fazer a prova. Aí a gente fica com a A como a certa porque a A traz aquele podem, que as mutações podem acarretar em características, ok? Então, nem sempre acontece, ok? Então, a alternativa D está errada por conta disso. A alternativa E agora. Ele fala que nos seres humanos, a taxa de mutação é extremamente baixa e pouco contribui para a variabilidade genética da população. Errado, gente. Falei para vocês, a mutação ocorre o tempo todo no nosso corpo. O tempo todo a gente está ocorrendo mutações nas nossas células. Mas a gente tem um sistema de controle muito eficiente, muito perspicaz, ok? E uma outra coisa, caso aconteça uma mutação, isso vai interferir muito na variabilidade genética de uma população. E não pouco. Então a alternativa E também está errada.
Então, a gente fecha 34 como gabarito, então, a alternativa A. Fechou? Bom, então agora vamos para a última questão, né? A questão de número 35, para a gente finalizar essa provinha marota. Então, ela começa trazendo um textinho dos escorpiões, do gênero Ananteres, né? Aquela enrolação que toda prova tem, né? Aí lá no final ele fala que esses escorpiões, eles realizam autotomia, tá? E que não são, e essa autotomia não é exclusividade do grupo dos escorpiões. Tem outros organismos que fazem, como os insetos, as aranhas, os lagartos, caranguejos, estrela do mar e etc. Beleza? E aí ele fala para vocês lá, a partir da leitura do enunciado, assinale a alternativa correta. Vamos lá então. Alternativa A. A autotomia ocorre somente em anelídeos e artrópodes. Já está o nosso erro aí. Porque se ele traz para vocês no texto que a autotomia também ocorre em répteis, né, nos lagartos, então já tem uma coisa totalmente errada aí, né, pra gente. Então a alternativa A a gente já descarta. A alternativa B, ele fala, os escorpiões estão no grupo dos crustáceos. Não, os escorpiões não são crustáceos. Os escorpiões, eles são quelicerados, eles são aracnídeos, da mesma família das aranhas, ok? Então a alternativa B também a gente já descarta. A alternativa C, os escorpiões são exemplos de quilópodes. Acabei de falar que eles não são crustáceos, que eles são quelicerados ou aracnídeos, pode falar das duas formas, beleza? Então não são quilópodes, e ainda termina, possuem cabeça, tórax e abdômen. Outro erro também, os escorpiões eles têm cefalotórax e abdômen, beleza? A alternativa D, os escorpiões são insetos com aguilhão caudal. Não são insetos. Essa questão está extremamente fácil para vocês, hein, galera? Ele traz a maioria delas falando de vários grupos de artrópodes, das quais os escorpiões não pertencem. Então, não são crustáceos, não são quilópodes e não são insetos. E na alternativa E, a última, ele fala, os escorpiões são artrópodes quelicerados, que é a nossa alternativa correta, certo? Então, a última questão, 35, a gente fecha com a alternativa E, de Edgar. Beleza, pessoal? Então é isso. A prova vai estar disponível para vocês aqui na descrição do vídeo e até a próxima, galera.